Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sabedoria bíblica, sobre como nós podemos tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, se utilizando dos princípios bíblicos, porque afinal não é para todas as questões da nossa vida que a gente abre lá a Bíblia e encontra claramente uma resposta. Eu tenho visto, principalmente lá no Instagram, muita gente meio perdida, com medo de tomar qualquer tipo de decisão, de dar algum passo importante na vida, por não saber o que fazer. Então parece que tá todo mundo no escuro. A gente vê muito nas caixinhas de perguntas do Instagram pessoas meio que desesperadas, sem saber o que fazer com a própria vida. Eu não tô falando contra as caixinhas do Instagram, eu gosto bastante, eu aprendo demais, eu sigo várias pessoas que respondem, eu mesma respondo também perguntas por lá, e eu acho uma forma, uma ferramenta também pra gente aprender mais, pra gente compartilhar da Bíblia, da Palavra de Deus, e eu acho super válido. Só que o que eu tenho visto é um sintoma, na verdade, de um certo desespero, de um certo despreparo. Nenhum de nós está 100% preparado para lidar com tudo na vida. Nenhum de nós é mestre da vida, né? Acho que ninguém pode bater no peito e dizer, eu estou preparado para qualquer situação, eu vou tomar boas decisões sem nem piscar. Mas nós temos sim sabedoria ao nosso alcance. Muitas vezes a gente busca, alguém que nos dê uma resposta pronta para as questões da vida, porque a gente acredita que a sabedoria bíblica não é pra gente. A sabedoria é para aquele guru da internet, a sabedoria é para o meu pastor, a sabedoria é para aquela pessoa que eu admiro muito, que tem anos e anos de caminhada na fé. Mas não é isso que a Bíblia diz. Provérbios é um livro inteiro sobre sabedoria e tem vários provérbios que nos dizem que a sabedoria clama, A sabedoria, ela pode ser encontrada, ela pode ser alcançada. E quem é o mais interessado em nos tornar sábios? Obviamente é Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Provérbios fala muito da sabedoria em termos pessoais. E lá no Novo Testamento a gente vê que essa pessoa é Cristo. Coríntios nos diz isso. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que Cristo se tornou, da parte de Deus, sabedoria. Então, a sabedoria bíblica para nós tomarmos as nossas decisões segundo a vontade de Deus está disponível para nós na Bíblia, A gente pode ler a Bíblia e não necessariamente encontrar claramente qual profissão nós devemos seguir, com quem nós devemos nos casar, mas nós encontramos sim princípios bíblicos. E quando a gente sempre busca uma resposta pronta, quando a gente tenta espiritualizar demais essas questões, a gente está fugindo desse caminho de sabedoria que Deus nos deixou, que é a sua palavra, que é um caminho de intimidade com ele. Então a gente pensa muito em termos místicos. Eu vou descobrir a vontade de Deus como se fosse um mistério, um enigma. E não é isso, gente. A Bíblia tá aí. Deus nos deu um livro que nos serve de guia, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que é a fonte, a nossa regra de fé e prática, de onde nós vamos tirar, de onde nós devemos tirar princípios para aplicarmos a nossa vida. A Escritura é totalmente aplicável à nossa vida. Não existe nenhuma área da nossa vida que a Escritura não toque. Então, nós devemos deixar de tentar espiritualizar tudo e usar mais o que Deus já revelou. Então, se a gente precisa escolher um curso, aí a gente quer que Deus escreva assim na parede, que um pichador vá lá e escreva no muro da nossa casa o que é que a gente deve seguir na vida. Aí, nessa caminhada, muitas vezes nós queremos as respostas prontas. Então, a gente quer um livro que nos diga passo a passo como nós devemos escolher um cônjuge. Nós queremos uma palestra profissional, de orientação profissional, que nos diga exatamente, a gente faça ali um teste e ele diga exatamente qual carreira nós devemos seguir. Só que as coisas não são assim tão preto no branco. Por isso a gente deve andar sempre perto, de Deus, em comunhão com Deus, sempre lendo a sua palavra, no meio de pessoas maduras na fé, que possam nos auxiliar, que possam nos aconselhar. Porque é nessa dinâmica que a sabedoria bíblica se revela e que nós
tomaremos boas decisões. Uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram é: Gabi, eu tô noiva, né? Aí as pessoas perguntam: Gabi, como foi que tu teve certeza que o Pedro, que é o meu noivo, é a pessoa certa pra ti? Como é que tu teve certeza que ele era o the one, né? O escolhido. Então, as pessoas querem sempre querem uma resposta do tipo: eu tive um sonho, ou então, eu senti no meu coração. Mas a verdade é que eu fui bem prática. Nessas questões que a gente não pode abrir a Bíblia e vai estar lá o nome da pessoa com quem você vai se casar, você tem que pegar o que a Bíblia diz sobre casamento. Então, a gente olhou, né, para o que a Bíblia dizia que o casamento deve ser entre duas pessoas crentes que comungam da mesma fé, duas pessoas que entendem o seu papel enquanto homem e mulher de Deus, como é que vai se dar essa dinâmica familiar, duas pessoas que querem representar a Cristo e sua igreja, que querem ali ter um relacionamento, construir uma família firmada na palavra de Deus, em que Cristo é o centro. Então a Bíblia nos dá esses princípios. Ela também nos diz que nós devemos deixar pai e mãe, então a gente deve ter um mínimo de não vou dizer de estabilidade financeira, mas a gente deve ter com que nos sustentar. Então, isso também é outro princípio bíblico. Para os homens, ele deve ser aquele que se dispõe a prover para a sua casa, a trabalhar, a dar o seu máximo, né, para prover tudo para a sua casa, para ser um líder espiritual. Então, é isso que a Bíblia diz. E eu, por exemplo, tomei essa decisão olhando para o meu noivo e vendo isso nele, vendo alguém capaz de se sacrificar por mim, pela sua família, vendo alguém submisso à palavra de Deus, né, com um coração ensinável, alguém trabalhador, alguém que serve na igreja, que tem um bom relacionamento com a sua família, que é submisso aos seus pais. Então, todos esses são princípios bíblicos para que a gente tome uma decisão. E aí, gente, a decisão é nossa. A Bíblia nos dá princípios para que a gente tome decisões. A gente quer que tudo fique nas mãos de Deus. Claro que existe a soberania de Deus, eu creio plenamente na soberania de Deus, mas nós também temos responsabilidade. E Deus escolheu nos dar princípios para que nós façamos boas escolhas. A gente pode pensar também, por exemplo, em carreira, né? Em que área a gente deve, por que área profissional a gente deve seguir. E mais do que tentar pensar em termos místicos, a gente pode pensar em termos bem práticos, gente. A gente pode pensar no que eu sou bom, o que eu quero fazer, o que eu sou bom. Eu vou glorificar Deus fazendo isso, porque você pode ser bom, sei lá, em roubar, né? Isso não glorifica a Deus. Mas digamos que você é bom em programação, então você quer muito fazer isso e você vai poder servir as pessoas, abençoar o mundo com os seus conhecimentos e glorificar a Deus. Então pense se você pode, como é que você pode servir a sociedade com os dons e talentos que Deus te deu. Pense também se sua profissão é viável, né? Então a Bíblia nos chama a sujeitar a criação, a desenvolver as potencialidades do mundo, né? A fazer cultura, a servir a sociedade com os nossos dons e talentos. Então, o que ela nos diz sobre trabalho? Que todo trabalho é santificado. Tudo que nós fazemos, sendo lícito, obviamente, é santificado. Então, você pode glorificar a Deus nas mais diversas áreas. Olha para você também. O que Deus me deu? Quais foram as habilidades que Deus me deu? E assim, a gente pode ir tomando as nossas decisões. Tem um exemplo que está lá num livro que eu ia recomendar no final, mas já vou falar dele aqui. O livro é o Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do pastor Heber Campos Jr. Gente, é um livro fantástico para a gente entender essa dinâmica da vontade de Deus, como é que isso se dá. É fantástico mesmo. Fala muito de áreas cinzas, né, que a gente não tem ali na Bíblia claramente que decisão nós devemos tomar. Então é um livro fantástico. E nesse livro ele diz uma coisa, ele fala sobre alguém que estava em dúvida entre duas cidades para morar e não sabia, ai meu Deus, para que cidade que eu vou, né? Onde é que eu vou morar? Eu quero que Deus me dê uma resposta. E o pastor disse assim: pensa em termos práticos. Onde é que você vai ter uma igreja saudável para congregar? Você já pensou nisso? Então essa é uma coisa que é extremamente bíblica, por exemplo, quando a gente pensa em se mudar para algum lugar e muitas vezes a gente não pensa, a gente fica querendo sentir no coração, né? Um quentinho no coração, mas não pensa, por exemplo, que é um mandamento congregar.
E se a gente se mudar para um canto que não tem uma igreja bíblica? Aí depois a gente vai dizer que, ai meu Deus, eu não tenho uma igreja, né? Só que isso poderia ter sido levado em consideração quando você estava tomando a decisão. Então é o princípio de congregar pode nortear uma decisão de se mudar para algum lugar. A não ser que você esteja indo plantar uma igreja. Aí tudo bem, você pode ir para qualquer lugar porque você está indo plantar uma igreja mesmo. Mas percebe como a gente deve estar bem enraizado na palavra para que todas as nossas decisões sejam pautadas por princípios bíblicos, pelo que Deus diz, pela vontade de Deus. A vontade de Deus é aquela que está na palavra dele, é a que ele revelou. E andando com Deus, nós tomaremos decisões sábias. Claro que nós somos pecadores, nós estamos sujeitos aqui a tomar decisões erradas, mas andando com Deus, observando a palavra de Deus, nós tomaremos decisões muito mais sábias. E uma última coisa sobre essa questão de sabedoria bíblica, vontade de Deus, decisões, que eu gostaria de falar, é que às vezes a gente sabe o que a gente deve fazer. A gente tem certeza que, né? A Bíblia já disse ali o que a gente deve fazer. Mas o nosso coração, né, a nossa vontade pecaminosa quer outra coisa. E aí a gente fica confuso. Eu vejo muito em caixinhas de perguntas, pastor, eu sou crente, eu sou evangélico, a menina é católica, né? O cara dizendo, a menina é católica, será que é da vontade de Deus? Meu amigo, você tá querendo que Deus desça do céu para dizer, claro que isso não é da vontade dele, né? A gente vê na Bíblia claramente que você deve se relacionar com alguém da mesma fé. Aí tem muito isso em relacionamento. Aí a gente perguntando, ai pastor, a gente tá namorando aqui, a gente fez sexo o namoro todinho, será que Deus quer que eu pare? Amado, meu amigo, tu quer o quê? Que Deus monte um outdoor para te dizer que tu tá em pecado? Então, às vezes, a nossa vontade tá indo para um canto e a gente sabe o que é que a vontade de Deus diz. Só que a gente não quer abrir mão da nossa vontade pecaminosa, do nosso pecado. A gente quer se agarrar ao nosso pecado. E sabendo que Deus diz outra coisa. E essas vontades não batem, né? Mas a gente quer fazer um amálgama entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Sendo que Deus já disse, né? É tipo assim, eu quero saber se Deus quer que eu mate ou não fulano. Eu conto ou vocês contam, né? Que a vontade dele já está revelada com relação a isso. Então, gente, nós devemos também entender que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Sempre melhor do que a nossa. Quando a nossa vontade, a gente está muito confuso, porque a nossa vontade não está ali, ó, alinhada com a vontade de Deus, uma coisa que nós devemos ter sempre em mente é que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Então, onde a nossa vontade e a vontade de Deus entram em atrito, é melhor ficar com a vontade de Deus. Ela é sempre melhor do que a nossa, mesmo que a gente ache que não vai conseguir ali vencer a tentação. Mas Deus é tão gracioso que Ele mesmo disse que Ele nos ajudaria, né? Ele sempre nos ajuda. Hebreus diz que Ele é completamente capaz. Jesus Cristo é um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nós, porque em tudo Ele foi tentado. Então, nós podemos nos agarrar a Deus nesses momentos de tentação, nos momentos em que a nossa vontade é fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Nós podemos clamar a Deus por ajuda. Ele é o maior interessado na nossa santificação. Ele é o maior interessado que nós façamos a sua vontade. E Ele há de nos ajudar se nós tivermos, né, a nossa vontade estiver submissa à vontade de Deus. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha disso. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Nós temos vídeo toda quarta e muitas vezes nós temos vídeos às sextas-feiras também, como é o caso de hoje. Se você tem aí um amigo que tá nessas questões, que tá com dificuldade de entender qual é a vontade de Deus para a vida dele, manda esse vídeo, né? E também não esquece de avaliar, de deixar um like se você tiver gostado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.